Minha irmã gritou que eu era desequilibrada por esconder quanto eu ganhava, e depois ainda tentou sabotar meu negócio deixando avaliações anônimas. Sou a filha do meio entre 4 irmãos. Meu irmão mais velho virou cardiologista, e minhas 2 irmãs são assistentes sociais. E eu trabalho na cantina de uma escola primária, ganhando salário mínimo, servindo nuggets de frango e leite com chocolate. Desde pequena, minha família nunca deixou eu esquecer que era o patinho feio. Todo Natal, minha irmã Carol me encontrava na cozinha ajudando a mamãe. Linda, você precisa pensar grande. Não dá pra fugir da vida se escondendo na cozinha pra sempre. Meu irmão Robert completava. Pelo menos tira um diploma primeiro, ajeitando o prendedor de Harvard. Tipo, nossa, obrigada pela novidade. Como se eu nunca tivesse pensado nisso antes. As casas deles tinham um sistema de segurança, garagem enorme. Eu alugava um apartamento de um quarto perto da linha do trem. Ia de ônibus pro trabalho. Eles andavam de BMW com banco aquecido. Nos aniversários da mãe, eles pediam vinho da melhor qualidade e eu ficava na água. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Há 15 anos, eu tocava uma consultoria de restaurantes no meu próprio AP. Comecei com 25 anos, só com uma planilha no Excel e uma calculadora. Fui crescendo, postando no Instagram, recebendo indicação de boca em boca. Nada chique. Só eu quebrando a cabeça com custo de alimento e criando sistemas até de madrugada. Hoje, atendo 12 churrascarias e 3 grandes redes de hotéis no centro da cidade. Cobro entre 5 mil e 25 mil por projeto, conforme o tamanho do trabalho. Só no ano passado, depois de pagar todas as despesas, limpei 340 mil. Nunca contei pra ninguém da família porque, pra ser sincera, eu curtia ser subestimada. Aí meu pai teve um AVC. Foi um baita susto. Ele ficou com sequelas. Perdeu parte dos movimentos. Ninguém me avisou. Descobri porque minha mãe comentou bem por cima, na nossa ligação semanal. Seus irmãos não vão poder ajudar. Estão vendo o que fazer com seu pai. Mas o que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Porque eu sabia que, se me alterasse, minha mãe parava de contar as coisas. Daí ela soltou. Meus queridos irmãos tinham feito um grupo no WhatsApp sem mim. Na mesma hora, desliguei e liguei pro Robert. Oi, acho que teve algum engano. Mas por que não me incluíram na conversa sobre o papai? Ele suspirou, falando como se eu fosse criança. Linda, precisamos ser realistas. Bons lugares custam 8 mil por mês. Se você conseguir um substituto pra sua função de touquinha, talvez consiga visitar uma vez por mês. Eu disse que ia cuidar do papai. Ele até riu. Hahaha. Não acredito que você acha que vai cuidar dele nesse cubículo onde você mora. O pai precisa de cuidado médico 24 horas. Não é igual servir purê de batata em bandejinha de plástico. Carol entrou na ligação. O Robert tem razão. Estamos falando de decisão séria. Coisa de adulto. Não é salário de quem trabalha em cantina que resolve. Cuidado de verdade. Como se eu só fosse dar uns nuggets pro meu pai e achar que tava tudo bem. Naquele fim de semana fiz algo que eles iam se arrepender de ter dito. Saí procurando casa à venda. Achei um sobrado perfeito. Espaçoso. Com corredor largo e suíte térrea. Tudo do jeito que o pai gosta. Fiz uma oferta à vista. 20 mil acima do valor. Enquanto eles discutiam quem pagava INSS, contratei uma equipe para instalar barras de apoio. Adaptar o banheiro. Entrevistei cuidadores até achar os melhores. Tudo isso enquanto eles mandavam link de asilo horrível. Longe de todo mundo. 3 semanas depois da alta, mudei o pai. Não avisei ninguém. Só apareci com a ambulância já marcada no hospital. Robert estava lá, discutindo vaga temporária com a assistente social. Já tá resolvido, falei, assinando os papéis. O pai vai pra casa comigo. Carol riu, daquele jeito venenoso que ela sempre teve. Linda, para, sério. Isso já tá passando dos limites. Você mal consegue se bancar. Meu irmão mais novo, James, finalmente abriu a boca. Deixa ela tentar. Daqui a uma semana tá pedindo socorro. 6 meses se passaram. Cuidei do pai, continuei com meu negócio. Ele ficava na mesa da cozinha, me vendo organizar arquivos, contando causos do exército. Meus irmãos mal apareciam. Carol dizia que tava ocupada. Robert não queria pegar trânsito. James nem respondia mais. Mas o grupo deles seguia firme. E minha mãe comentava das discussões intermináveis sobre casa de repouso. Parecia que só estavam esperando eu fracassar. Até que rolou uma reviravolta. E veio de um jeito inesperado. O marido certinho da Carol viu meu nome no painel de palestrantes de um congresso de restaurantes. Linda Mitchell, referência em transformar restaurantes falidos em negócios milionários. Tirou foto, mandou no grupo da família, cheio de interrogação. Eu só ri e desliguei o celular. Quando acordei, tinha uma enxurrada de mensagens e ligações perdidas. Primeiro, xingando. Depois, ameaçando. No 10º recado, já estavam quase implorando pra conversar numa boa. A primeira que vi foi da Carol. Mentirosa patológica. Tudo em caixa alta. Depois veio outra. Como você teve coragem de esconder isso da gente enquanto a gente se matava tentando cuidar dos custos do pai? Ignorei e fui fazer o café do pai, mexendo os ovos do jeito que ele gosta, bem cremosos. O celular não parava de vibrar, fazendo até o saleiro se mexer na bancada. O pai percebeu a barulheira da cadeira de rodas. Esticou o braço bom pro celular, curioso. É só a família surtando, falei, colocando o prato na bandeja dele. Nada que não possa esperar o café. O telefone tocou. Apareceu o nome do Robert. Atendi no viva voz, ajeitando o guardanapo do pai, já sabendo que ele ia querer ouvir o barraco. Fraude. A voz do Robert veio cheia de raiva. Roubo de identidade? Estelionato corporativo? Tenho amigos advogados, linda. Essa palhaçada vai acabar agora. O pai arregalou os olhos. Apertou o garfo com força. Mas eu mantive a calma. Nunca menti pra ninguém, Robert. Só nunca corrigi o que vocês pensavam da minha vida. Você deixou a gente acreditar que você era pobre. Ficou assistindo a gente se descabelar com as despesas do pai enquanto estava nadando em dinheiro. Eu vou acabar com a sua máscara, linda. Vou contar pra todo mundo lá da Garfield Elementary quem você realmente é. Eles têm o direito de saber que a moça da cantina é uma fraude. O telefone cortou. Os ovos do meu pai nem foram tocados. E o rosto dele mostrava uma atenção que fazia tempo que eu não via. O silêncio foi quebrado por uma batida na porta. Dona Chen, nossa vizinha, apareceu na varanda com uma travessa nas mãos e um olhar de preocupação. Ouvi uns gritos, ela disse, espiando por cima do meu ombro na direção do meu pai. Tá tudo certo por aqui? Trouxe uma lasanha que sobrou de ontem. Desde que meu pai se mudou, Dona Chen vinha trazendo comida 2 vezes por semana. Nunca aceitava nada em troca
e sempre aproveitava para bater papo com ele sobre o amor dos dois por filmes antigos de guerra. Ela sempre comentava sobre os equipamentos e as adaptações que eu tinha feito em casa, elogiando meu cuidado. Coisa de família, respondi, pegando a travessa. Mas estamos levando. Ela deu um carinho no meu braço. Seu pai é sortudo de ter você. Pouca filha faria o que você faz. Assim que ela saiu, vi uma mensagem nova da Carol no meu celular. Tô indo aí. Quero que você se explique. Ajudei meu pai a terminar o café e comecei a preparar ele pra fisioterapia, porque a terapeuta chegaria às 8 e eu precisava deixar tudo pronto. Enquanto pegava as faixas de exercício, ouvi o som de uma porta de carro batendo lá fora. Depois outra vez. Carol bateu firme na porta da frente. Abre, linda. A gente não sai daqui até você explicar essa história toda. Olhei pela janela e vi o carro do James estacionando atrás do da Carol. E os 3 irmãos descendo juntos, igual uma tempestade. Abri a porta e dei de cara com todo mundo na varanda. O James já ergueu o celular gravando. Pra ter prova, avisou. Vai que a gente precisa disso em algum processo. Eles entraram sem falar nada. Carol foi direto invadindo minha sala. Os olhos deles passaram pela cama hospitalar no canto, o sistema de elevação no teto, as prateleiras cheias de suprimentos médicos. O Robert parou na porta do banheiro, encarando o chuveiro adaptado com aquelas barras de apoio profissionais. Isso aqui deve ter custado, Carol completou girando pro lado da cozinha. Uma fortuna. O olhar dela parou na minha mesa, onde meus cartões de visita ainda estavam espalhados da videoconferência de ontem. Ela pegou um e leu em voz alta. Linda Mitchell, CEO, Mitchell Restaurant Solutions. Ficou pálida. CEO? Na hora, Robert mudou o tom. Isso é golpe. Só pode. Você tá enganando o dono de restaurante que já tá na pior, né? Aproveitando da situação dos outros? Tocou a campainha. A fisioterapeuta do meu pai chegou pontualmente. Deixei Catherine entrar. Meus irmãos saíram da frente enquanto ela passava com os equipamentos. Bom dia, Sr. Mitchell. Ela cumprimentou animada. Pronto pra mexer essas pernas hoje? Enquanto ela posicionava meu pai, abri o notebook, com meus irmãos de olho em cada movimento enquanto eu entrava no portal bancário da empresa. 7 dígitos. James sussurrou, parando até de filmar pra chegar mais perto. Carol, você tá vendo o tamanho do rolo fiscal? Ela tava escondendo dinheiro enquanto dizia que... Enquanto não dizia nada, interrompi. Nunca pedi nenhum centavo pra vocês. Nunca reclamei de falta de dinheiro. Vocês é que tiraram as próprias conclusões. Carol já estava no telefone. Mãe, você precisa ouvir isso. A Linda mentiu pra todo mundo. Ela é rica. Ficou escondendo dinheiro da gente enquanto se matava cuidando do pai. Peguei o grupo antigo da família no celular. Rolei meses de conversas das quais eu tinha sido cortada. Lá estava. O cálculo detalhado da minha parte nos custos do pai. Pelo salário por hora dela, escreveu o Robert. A Linda pode dar $73 por mês. Acho muito, respondeu a Carol. Ela mora naquele fim de mundo. 50 no máximo, concordou o James. Não dá pra esperar mais de quem tá nessa situação. Mostrei a tela pra eles. Era assim que vocês avaliavam meu valor. Engraçado, no fim das contas, essa reunião de família virou episódio surpresa de Adivinha quem é a rica de verdade. E ver os 3 descobrindo que a irmã pobre ganhava mais que todos juntos, me deu um gosto inesperado. $50 pro pai, falei. Robert pegou o celular, tirou o print da minha foto no site da Garfield Elementary e, em segundos, mandou no grupo da família inteira. Olha aí, nossa irmã milionária fingindo ser pobre. Meu telefone tocou. O nome da diretora apareceu na tela. Linda, estão me ligando sobre uma emergência familiar. Seu irmão disse que você precisava sair do plantão agora. Não tem emergência nenhuma, garanti. Eu vou estar aí pro almoço, como sempre. Ótimo. Você sabe que a gente não consegue tocar as coisas sem você. Mas, Linda, tá tudo bem mesmo? Sua irmã ligou também. Parecia arrasada. Mal desliguei. Outra ligação. Dessa vez da minha supervisora do distrito. Linda, recebi uma denúncia grave sobre irregularidade financeira. Alguém da sua família ligou dizendo que você está envolvida em fraude. Carol nem fez questão de disfarçar. As pessoas têm o direito de saber quem está cuidando da comida dos filhos delas. Hoje, Catherine ficou lá com meu pai, trabalhando tranquila como se o drama nem existisse, guiando o exercício dele. Meu pai olhava de um filho pro outro, absorvendo toda aquela confusão. Fechei o notebook. Preciso ver a mãe. Ela merece ouvir a verdade da minha boca, não dos chiliques da Carol. Isso ainda não terminou, ameaçou Robert. Mas eu já estava pegando as chaves, deixando todo mundo lá em casa com o pai e a fisioterapeuta, confiando que Catherine ia dar conta até eu voltar. O apartamento da minha mãe ficava a 20 minutos dali. Encontrei ela chorando na mesa da cozinha. A versão da Carol já tinha feito estrago. Como você pôde? Perguntou. Como deixou a gente se preocupar assim? Peguei o celular, abri 5 anos de declarações de imposto da empresa, coloquei na frente dela e vi os olhos arregalarem ao ver os números. Você pagou mais imposto no ano passado do que o Robert ganha de salário. Ela murmurou. Eu construí esse negócio enquanto todo mundo achava que eu tava fracassando. Expliquei. Comecei do zero, só com força de vontade e as habilidades que ninguém levava a sério. Meu celular começou a pipocar de mensagens de clientes de restaurante. Oi, recebi uma ligação estranha sobre sua família. Tá tudo bem? Carol já tinha achado meu perfil de palestrante na internet. Informação pública, agora usada como munição. Recebi outra mensagem da dona Chen. Alguém tirou fotos da sua casa hoje cedo. Achei bom avisar. Depois, a enfermeira do meu pai mandou. Seu irmão tentou puxar assunto sobre seu trabalho verdadeiro enquanto estava aqui. Não falei nada, mas achei que você devia saber. Mostrei tudo pra minha mãe, que reagiu. É isso que eles querem, tentar destruir. Foi aí que surgiu uma notificação no meu celular. Uma avaliação negativa no Google da minha empresa, recém-postada por um perfil anônimo. Desonesta até com a própria família. Se mente pra eles, imagina o que mais esconde? Não é confiável. Nem deu tempo de processar e meu maior cliente ligou bem na hora. Linda, vi essa avaliação. O que está acontecendo? Respondi o mais profissional possível, sem entrar em detalhes. Ele ouviu com atenção e disse: vou postar meu depoimento ainda hoje. Quem salvou meus restaurantes merece coisa melhor do que isso. Quando cheguei em casa, meus irmãos já tinham ido embora. Catherine terminava a sessão do papai, que parecia cansado, porém satisfeito com o progresso. 40% a mais de amplitude de movimento que no mês passado, informou ela. Seja lá o que você está fazendo, continue assim. A constância do cuidado está fazendo toda a diferença. Depois que Catherine saiu, fiquei ao lado do papai enquanto ele se
recuperava da fisioterapia. O celular não parava de apitar. Tio Pete querendo saber se eu precisava de dinheiro pra sair da cadeia. Antigos colegas perguntando o que tinha rolado nas redes sociais. Clientes preocupados entrando em contato. Mas aí a mão do papai encontrou a minha, apertando forte com o lado bom. Os olhos dele, mais lúcidos do que desde o AVC, encontraram os meus com uma compreensão silenciosa. Apertei de volta. A gente está bem, pai. Deixa eles falarem. Nós sabemos da verdade. No dia seguinte, veio outra enxurrada de ataques. Os posts da Carol no Facebook falando em traição de família e lobo em pele de cordeiro viralizaram do dia pra noite. Amigos em comum começaram a tomar partido. A maioria sem ter noção do que realmente acontecia. Fui tirando print de tudo. Posts dizendo que eu era instável. Comentários de desconhecidos julgando meu caráter. Tudo guardado caso precisasse mais tarde. No trabalho, enquanto servia almoço para 500 crianças do fundamental, percebi os cochichos dos pais voluntários na cantina. Uns me encaravam, outros fingiam que não era com eles. Só a Maria, que trabalha comigo há 8 anos, ficou do meu lado sem hesitar. Quem acredita nessas bobagens não te conhece. Ela falou bem alto. Você está aqui há 15 anos, nunca faltou. Trata essas crianças como se fossem suas. A diretora passou na hora. O RH quer conversar com você sobre umas questões de prestação de contas. Respondi. Eu disse que é um absurdo, mas entendo. E segui servindo nuggets de frango com um sorriso. Quando vai ser? Amanhã às 3. Linda, só queria que você soubesse. Estou do seu lado. O que quer que esteja acontecendo com sua família, não muda quem você é aqui. Naquela noite, instalei câmeras de segurança em volta de casa. Mexeram no meu lixo de novo. E todos os panfletos do carro sumiram. Ficou claro que estavam indo além de mensagens raivosas. Papai acompanhou tudo da cadeira de rodas, balançando a cabeça em sinal de aprovação. A fonoaudiologia dele estava avançando e, com esforço, conseguiu me dizer: menina esperta. 3 donos de restaurante me ligaram naquela noite, oferecendo cartas para o conselho escolar sobre minha integridade. Um deles era dono do restaurante favorito da presidente do conselho. Ela nos salvou da falência em 2018, ele comentou. Reestruturou tudo pra gente. Vou garantir que saibam quem é a Linda Mitchell. Não pude deixar de notar a ironia. Quanto mais meus irmãos tentavam acabar com minha reputação, mais ficava evidente o tanto de gente que já ajudei no meu trabalho. Pessoas começaram a se manifestar espontaneamente, compartilhando histórias de como eu as ajudei, depoimentos que nunca tive coragem de pedir. Mesmo assim, os ataques não paravam. Alguém ligou pro médico do papai fingindo checar a situação de cuidados. O banco me avisou sobre tentativas de acesso às contas do papai. Carol foi atrás do meu primeiro cliente de 2009, tentando encontrar alguma irregularidade antiga. Só que quem realmente me conhecia estranhava tudo. Clientes, colegas, vizinhos, todos percebiam que era uma campanha de difamação. Mas era cansativo demais ter que me defender sem descuidar do papai. Até que tudo mudou. Num jantar de família com Carol presente, papai falou a primeira frase clara em meses. Linda, boa filha. Carol saiu furiosa, sem dizer nada. No dia seguinte, Robert apareceu na escola durante o meu turno. Vi ele pela janela da cantina, parado na entrada, todo arrumado, analisando a fila do almoço como se estivesse inspecionando o local. As crianças sentiram o clima na hora. Algumas até pararam de conversar para olhar aquele estranho. Continuei servindo macarrão com queijo, fingindo normalidade quando Robert se aproximou. Ele se inclinou sobre o balcão, o perfume dele dominando o cheiro da comida da escola, e dava pra ver que estava arquitetando o melhor jeito de me humilhar. Exigiu que eu dividisse o que chamou de riqueza roubada. A voz dele ecoou tanto que os professores olharam das mesas. Só balancei a cabeça e continuei colocando comida nas bandejas. O rosto do Robert ficou vermelho ao perceber que eu não ia dar show na frente das crianças. A diretora logo apareceu, acompanhou ele até a saída de forma educada. Mas antes de sair, ele fez questão de anunciar em voz alta que eu receberia uma intimação dos advogados sobre os bens da família que, segundo ele, eu estava escondendo. Vários pais trocaram olhares. Já tinham causado o estrago. Mais tarde, Ashley, mulher do James, me mandou uma mensagem privada. Não fazia ideia de nada disso. Foi curta, mas soou sincera. Guardei, sem saber o que pensar daquela rachadura na fachada familiar. Mais tarde, a organizadora da conferência me ligou enquanto eu ajudava papai com os remédios. A palestra do mês seguinte estava mantida, mas, diante da situação, podia remarcar se eu precisasse. Avisei que estaria lá. Papai, na cadeira de rodas, concordou, entendendo a importância de manter os compromissos profissionais. E então me dei conta de um detalhe, analisando o padrão dos ataques. Meus irmãos só procuraram meu trabalho e vizinhos. Nunca meus clientes de verdade. Descobriram meus eventos e palestras, mas não foram a fundo nas minhas relações profissionais. Era tudo muito superficial, baseado em coisas que acharam no Google. 3 donos de restaurante, cada um por conta própria, quiseram escrever cartas ao conselho escolar em defesa da minha integridade. O proprietário do Marcelos, que é o restaurante favorito da presidente do conselho, foi o mais insistente de todos. Ele fazia questão de lembrar como salvei o negócio da família dele da falência em 2018, quando reestruturei tudo numa situação em que faltavam semanas para fecharem as portas. Sem eu perceber, a Maria organizou toda a equipe da cantina para se revezarem e cobrir meus turnos sempre que eu precisava sair correndo por causa de alguma emergência familiar. A diretora acabou notando esse trabalho coletivo e comentou sobre a lealdade que consegui inspirar nos meus colegas. O fisioterapeuta do meu pai elogiou o progresso dele naquela manhã, dizendo que foi o melhor até agora. A Catherine atribuiu isso ao ambiente mais equilibrado em casa e à rotina certinha de cuidados. O movimento do meu pai melhorou mais 15%, superando qualquer expectativa dos médicos. Anotei tudo, porque sabia que talvez precisasse desses registros mais pra frente. Segui servindo o almoço todos os dias, encaixando ligações de trabalho no intervalo entre um turno e outro. Meu celular ficava no silencioso no bolso, mas vibrava sem parar com mensagens novas. Ver o Robert aparecer todo alinhado de terno na escola primária para bater boca com alguém que estava servindo macarrão com queijo, era como se alguém resolvesse ir de smoking pra uma guerra de comida. Além de completamente fora de contexto, ainda estava vestido de um jeito absurdo pra situação. O jeito de separar as coisas, que aprendi na marra ao longo de anos tocando negócio e trabalhando ao mesmo tempo, hoje me ajuda muito. Aquela noite, a Carol me abordou no estacionamento do Kroger. Eu tinha acabado de comprar a dieta especial do meu pai, quando ela surgiu ao lado do carro. Peguei o celular
e comecei a gravar, avisando na hora que estava registrando tudo. Ela desabafou, reclamando de traição e mentiras, enquanto eu só colocava as compras no porta-malas. De repente, a voz dela falhou, e ela confessou que tinha inveja de mim desde sempre. Ela mesma pareceu ficar surpresa com a própria sinceridade. Tentou disfarçar, se fazendo de brava de novo, mas a verdade já tinha escapado. No dia seguinte de manhã, o editor do jornal de negócios local me ligou. Tinha ouvido minha história pela Associação de Restaurantes e queria contar na coluna de histórias de superação. Aceitei fazer a entrevista, encarando como uma chance de mostrar meu lado. Mais tarde, a Ashley veio me visitar enquanto James estava trabalhando. Ela chegou parecendo sem jeito, mas determinada, e pediu desculpas pelo que o James fez, dizendo que não sabia dos detalhes da nossa família. Sentamos na cozinha enquanto meu pai tirava um cochilo, e ela me contou o que enxergava da situação. Minha mãe só foi ver o grupo da família quando mostrei o celular pra ela. Ela ficou pálida lendo meses de mensagens, vendo que analisaram o que eu fazia como se fosse trabalho de salário mínimo. Discutiam sobre minhas limitações, com expectativas baixíssimas para quem estava na minha posição, e chegaram até a cogitar que eu não entenderia os termos médicos do tratamento do meu pai. Quando devolveu o celular, a mão dela tremia. Era impossível negar o quanto tinham me excluído e diminuído ao longo do tempo. Ela até tinha participado de algumas conversas, mas alegou que nem tinha prestado atenção nos detalhes. Para minha surpresa, meus clientes organizaram um jantar de agradecimento sem me avisar. Fui achando que era só mais uma consulta e dei de cara com 20 donos de restaurante reunidos, só pra me apoiar. Cada um fez questão de falar como o meu trabalho tinha mudado o negócio deles. Aquilo me emocionou muito mais do que qualquer ataque dos meus irmãos. O Robert, ao ver meu carro parado num restaurante chique, entrou furioso, empurrou a recepcionista e veio me encarar no meio do jantar com os clientes. O salão inteiro ficou em silêncio enquanto ele me acusava de estar exibindo riqueza enquanto a família passava dificuldade. Meus clientes perplexos perceberam que ele dizia mais sobre si mesmo do que sobre mim. O próprio dono do restaurante acabou levando o Robert embora. Depois, vários clientes vieram conversar comigo, contando histórias de parentes que também já tinham invejado o sucesso deles. No fim, isso só fortaleceu ainda mais nossas relações profissionais. 3 famílias da Garfield Elementary vieram me oferecer apoio. Tinham escutado a verdade pelos donos de restaurante da região. Um pai me contou que o negócio dele só existia graças à minha ajuda, 3 anos atrás, e que os filhos estudavam na escola onde eu servia almoço. Quiseram deixar claro que estavam do meu lado. O marido da Carol, o Paul, mandou uma mensagem surpreendente, pedindo desculpa pela foto que começou toda a história, dizendo que não sabia que aquilo ia gerar tanto problema. A mensagem era curta, bem cuidada, como se ele quisesse se distanciar de toda a confusão. Minha mãe acabou achando algo que mudou completamente o jeito dela olhar pra tudo. Mexendo em cartões antigos, encontrou alguns que meu pai tinha escrito pra mim ao longo dos anos. Orgulho do meu empreendedor, dizia um deles de 5 anos atrás, época em que meus irmãos tiravam sarro do meu trabalho na cantina. Minha filha, a empresária, estava escrito em outro. Meu pai sempre soube e guardou meu segredo. O serviço de segurança que contratei começou a trabalhar na semana seguinte, depois que peguei o Robert estacionado na frente da minha casa 3 vezes, simplesmente sentado no carro, supostamente vigiando o pai. Não era ilegal, mas era bem perturbador. A equipe de segurança instalou mais câmeras e passou a fazer rondas aleatórias. Toda a equipe da cantina assinou uma carta de apoio endereçada ao conselho escolar. A Maria organizou tudo discretamente, recolhendo assinatura até de quem já tinha se aposentado, com depoimentos sobre meu caráter e dedicação. Enquanto isso, os desabafos da Carol no Facebook ficaram cada vez mais sem controle, com postagens longas, confusas, cheias de contradições e acusações sem pé nem cabeça. Amigos em comum começaram a se afastar, mandando mensagens privadas pra mim, pedindo desculpa por terem acreditado nela no começo. Meu pai alcançou uma conquista importante na fisioterapia. Quando a assistente social foi fazer uma visita, ele conseguiu escrever "Linda fica" no quadro de comunicação, a letra meio trêmula, mas perfeitamente legível. A assistente ficou impressionada com a qualidade do cuidado, elogiando os equipamentos profissionais e o registro detalhado que eu mantinha. O Jornal de Negócios publicou a matéria com a manchete: "Funcionária de escola constrói império de consultoria enquanto serve alunos." O texto destacou minha jornada dupla e meu compromisso com os 2 papéis. Meu celular não parava de receber mensagens de parabéns de clientes e colegas que nem sabiam do meu trabalho na cantina. Peguei o manual do funcionário do distrito escolar. 15 anos de presença impecável saltavam dos registros. Não tinha faltado um dia sequer, mesmo tocando um negócio que exigia viradas de noite e acordar de madrugada. Esse histórico mostrava uma dedicação que meus irmãos não conseguiam entender. O contrato de aluguel da minha mãe acabou no mês seguinte, e ela pediu para morar comigo e com o pai, admitindo que tinha ficado do lado errado. O pedido veio com lágrimas e pedidos de desculpa. Aceitei, enxergando uma oportunidade de reconstruir nosso relacionamento e dar mais apoio para o meu pai. Um diretor da associação de restaurantes veio me contar algo preocupante. A Carol tinha ligado tentando fazer uma denúncia formal contra meu negócio, dizendo que eu operava sem licença e enganava os clientes. O diretor descartou a acusação na hora, porque já conhecia a minha reputação, mas achou melhor me avisar sobre a tentativa. Um conflito de agenda me colocou diante de uma decisão difícil. Uma consulta neurológica importante do meu pai caiu justamente no dia em que eu ia ser palestrante principal de um congresso. Não pensei 2 vezes. Escolhi ficar com meu pai e pedi aos organizadores que transmitissem minha palestra online. Falei sobre prioridades e a mensagem tocou quem assistia virtualmente. Sucesso não vale nada se você não tem uma família de verdade te apoiando, expliquei. No fim, a transmissão teve mais audiência do que a palestra presencial teria. Depois recebi contato de vários novos clientes, todos atraídos pela minha postura sincera sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Os sócios do consultório do Robert procuraram ele para falar da situação em casa, porque o comportamento dele estava instável no trabalho, e os pacientes começaram a notar distrações, ligações pessoais no meio do atendimento e sair mais cedo só para passar de carro na frente da minha casa. Os sócios mais antigos estavam preocupados com a imagem do consultório. Já na escola, o conselho me isentou de qualquer problema depois da investigação, e a tal reunião de RH, que eu tanto temia, virou só protocolo. Até o presidente do conselho foi, porque tinha ouvido sobre minha honestidade por donos de diversos restaurantes. Pediram desculpas pelo incômodo e elogiaram meu trabalho na rede. O James devolveu minha chave reserva pessoalmente. Apareceu na minha porta uma noite, andando devagar, igual criança que acabou de levar bronca. "Desculpa", murmurou sem nem conseguir me olhar direito. "A Ashley que me obrigou a vir", confessou. A situação foi constrangedora.
constrangedora, mas era um passo à frente. Carol, por outro lado, mandou o que parecia ser uma última mensagem desesperada. Você me deve por todos esses anos em que te apoiei, escreveu. A mensagem era longa, confusa, listando cada suposta mágoa e sacrifício que ela jurava ter feito por mim. Totalmente fora da realidade, reescrevendo a história para se colocar como a generosa da família. Respondi anexando provas. Cada jantar que paguei mesmo quando achavam que eu tava quebrada, presente de aniversário que dei apesar da minha suposta pobreza, às vezes em que banquei a conta ouvindo reclamações sobre minhas escolhas de vida. Provas incontestáveis. Depois disso, meus irmãos sumiram por 2 semanas. O silêncio repentino era mais ameaçador do que qualquer discussão. Nada de mensagens, ligações ou visita surpresa. Até as redes sociais deles ficaram paradas. Mas eu sabia que não tinha terminado. Os amigos antigos do meu pai começaram a aparecer. Ex-colegas do exército, parceiros de pôquer, gente da igreja, todos felizes com a melhora dele. O pastor veio me dizer: sempre soubemos que você ia vencer. Vimos você batalhar, trabalhando em tudo que era emprego no colégio. Sua determinação já era clara ali. Mais 3 clientes apareceram depois de ouvir minha história nas redes profissionais. Inclusive um clube de campo onde o Robert era sócio, precisando de uma reestruturação completa e interessados no meu trabalho. Apresentei uma palestra sobre construir um negócio vindo da base e recebi aplausos de pé. Minha trajetória, de servir alunos de manhã e fazer consultoria à noite, emocionou outros empreendedores que também tinham enfrentado críticas familiares. Quando voltei, vi os carros dos meus irmãos na garagem. Pela janela dava pra ver todo mundo em volta da mãe na sala, linguagem corporal agressiva, muito gesticular, pressão total pra ela vender os bens do pai e pagar o tratamento dele. Entrei e encontrei a cena. Mamãe sentada no sofá, cercada pelo Robert, Carol e James, todos inclinados, espalhando papéis pela mesa de centro, papai na cadeira de rodas perto da janela só observando, roendo de frustração. Robert levantou um documento na minha direção assim que entrei. Papéis de curatela. Senti o estômago gelar, mas mantive a calma enquanto largava o material da conferência no corredor. No dia seguinte, um amigo advogado me mandou mensagem avisando que tinha ouvido o Robert comentando sobre a curatela do pai, lá no clube de campo. O alerta me deu 2 dias de vantagem. Instalei câmeras e pedi rondas extras, porque o Robert vivia estacionando na porta de casa feito médico maluco. Isso já era atendimento domiciliar num nível que ninguém queria. Fui direto ao fórum e protocolei a papelada oficial de cuidadora, com total apoio do meu pai. Ele assinou firme, olhar determinado. Na terapia, a Catherine fez um relatório detalhado sobre os cuidados que eu dava pra ele. Descreveu o progresso, os equipamentos, a regularidade do tratamento. Um laudo médico que meus irmãos não podiam contestar. 3 dias depois, a Carol descobriu que eu já tinha dado entrada nos papéis e me encurralou na saída do fórum. Depois de constatar que a tentativa frustrada deles não ia pra frente, o rosto dela se contorceu, sussurrando ameaças de que aquilo ainda não tinha acabado. Justo nessa hora, um repórter local que estava ali por outro motivo, ouviu a discussão e começou a tomar nota. No dia seguinte, o assédio anônimo começou. Um bilhete preso no limpador do meu carro, avisando que certas pessoas precisavam saber seu lugar. A letra toda disfarçada, difícil de identificar. As câmeras mostraram alguém de moletom e capuz, rosto coberto, mas o horário batia direitinho com os álibis dos meus irmãos. O pessoal da escola ficou preocupado. A Maria organizou um esquema de sair em dupla até o carro depois do expediente. O diretor aumentou as rondas de segurança na hora do almoço. As crianças sentiram a tensão, mas deram um jeito de se adaptar, como só criança sabe fazer. Bem nessa fase, surgiu uma crise gigante com um cliente enquanto eu lidava com o assédio. O sistema de vendas deles caiu bem no meio de um fim de semana movimentado, trazendo risco de prejuízo enorme. Tive que resolver tudo à distância, garantir que meu pai estivesse seguro e ainda monitorar as ligações da empresa de segurança. Isso acabou me obrigando a tomar uma decisão difícil. Tirei uma semana de licença da escola para poder focar na segurança do meu pai e nas demandas dos meus clientes. Naquele momento, parecia que eu estava dando vitória para os meus irmãos, mas minha prioridade era o bem-estar dele. As crianças da escola Garfield responderam com carinho, fazendo uma faixa enorme com os dizeres: sentimos falta da professora Linda, e penduraram no refeitório. O dia de ação de graças se aproximava, carregado do peso das obrigações familiares. Minha mãe fez questão de marcar o jantar lá em casa, dizendo que era hora da família encarar a realidade junta. Não adiantava argumentar. Ela já tinha avisado meus irmãos que não tinham alternativa a não ser comparecer, ou então lidar com a decepção dela. Carol chegou 2 horas antes, dizendo que vinha ajudar na cozinha, mas na verdade queria trabalhar a cabeça da mãe. Enquanto eu ajudava meu pai com a rotina da manhã, escutava ela distorcendo a história do que supostamente tinha sido meu erro. As respostas da mamãe iam ficando mais curtas e frias, à medida que a manipulação da Carol ficava evidente. Robert chegou logo depois, e assim que entrou, já pegou o celular para reler mensagens antigas do grupo da família em voz alta, destacando cada piada sobre meu trabalho na cantina e cada comentário desdenhoso sobre o meu potencial. O mais irônico é que no fim, ele só comprovava o comportamento deles, não o meu. Ashley e James vieram juntos, mas logo de cara, Ashley me puxou pro corredor, com a mão na barriga, me contou que estava grávida. Quero algo melhor pro meu filho do que essa dinâmica tóxica que nossa família insiste em repetir. O apoio dela foi uma pequena vitória no meio desse conflito todo. Na hora do jantar, a mesa virou palco de indiretas e ressentimentos mal disfarçados. Eu me concentrei em cuidar do meu pai, garantindo que ele pudesse comer com tranquilidade, mesmo com o clima pesado. Meus irmãos só empurravam a comida no prato, enquanto o peso das acusações não ditas pairava no ar. Foi aí que resolvi fazer algo que ninguém esperava. Ofereci ajuda com as dívidas deles. O silêncio na sala foi imediato, como se minhas palavras tivessem desafiado todo mundo. O rosto do Robert ficou roxo quando ele explodiu, dizendo que não precisava do meu dinheiro por pena. O desabafo só confirmou o que eu já imaginava. Ele estava atolado em dívidas, afogado em empréstimos estudantis, mesmo com o salário de cardiologista. Depois foi a vez da Carol perder a pose. Chorando, admitiu que o Paul tinha ido embora. Ele viu os desabafos obsessivos dela no Facebook e decidiu que não queria mais fazer parte daquilo. Os papéis do divórcio já tinham sido protocolados na semana anterior. A vida perfeita dela nas redes sociais desmoronou de uma vez. Meu pai aproveitou esse momento para fazer sua declaração mais dramática desde o começo da recuperação. Foi até a porta da sala de jantar com o andador e falou com clareza que todos os filhos dele eram bem-sucedidos. Mas as palavras tiveram outro efeito. Ele quis dizer
dizer que sucesso não era só questão de dinheiro. James foi o primeiro a pedir desculpa de verdade naquela noite. Admitiu que sempre seguiu o exemplo do irmão mais velho, sem nunca questionar o que pensavam sobre mim. A confissão dele foi simples, sem o drama de Robert ou Carol, mas justamente por isso foi mais honesta. Eu impus uma condição para seguirmos em frente: respeito por qualquer tipo de trabalho. Disse que continuaria no refeitório porque aquelas crianças eram importantes para mim. Meu trabalho tinha valor e dignidade, meus irmãos querendo reconhecer isso ou não. O sucesso nos negócios não diminuía o valor de servir almoço na escola. Robert finalmente se abriu, admitindo que a mágoa dele vinha do peso insuportável dos empréstimos. Ele achava que eu levava a vida tranquila, sem pressão financeira, enquanto ele se afogava em contas, mesmo ganhando bem. Essa revelação explicou anos de superioridade e condescendência. Era o estresse dele sendo projetado em mim. Pela primeira vez em décadas, nossa família teve uma conversa honesta. Não foi cômodo nem fácil, mas enfim, foi verdadeira. Entre o peru e o recheio, anos de suposições e ressentimentos vieram à tona. Mamãe assistiu tudo com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo a dinâmica que ela mesma permitiu por tanto tempo. Ela anunciou que ia morar comigo de vez. O contrato de aluguel dela tinha terminado, e a maioria das coisas já estava lá em casa. Admitiu que eu era a única que visitava o papai toda semana antes do AVC. A única que se fazia presente mesmo quando não havia nada a ganhar. Durante a sobremesa, meu celular vibrou com mensagem de um cliente. Pela primeira vez, silenciei sem nem olhar. Família vinha em primeiro lugar, mesmo quando era difícil e cheia de mágoas antigas. O negócio sobreviveria algumas horas sem mim. 6 meses depois, a vida tinha entrado num novo compasso. Eu continuava servindo almoço na Garfield antes das consultas da tarde. As crianças me receberam de volta com cartões feitos à mão e abraços apertados. Agora, os pais já sabiam do meu outro trabalho, mas isso não mudou em nada o jeito como me tratavam. Seguia sendo a dona Linda, aquela que conhece o nome e o prato preferido de cada criança. Papai foi com o andador a minha segunda palestra principal. A recuperação dele surpreendeu até os médicos, e a sua firmeza acabou inspirando outros sobreviventes de AVC que estavam presentes. Ele ficou na primeira fila sorrindo, enquanto eu falava sobre construir sucesso sem perder as raízes. Mamãe se tornou uma espécie de sócia não oficial do meu negócio, tomando conta da minha agenda e da correspondência em casa. As habilidades de organização que antes ela gastava tentando controlar os dramas familiares agora eram fundamentais para manter meus clientes em ordem. James começou a trazer a filha bebê para visitar toda semana. Ashley tinha dado à luz uma menina saudável, que vai crescer aprendendo a valorizar todo tipo de trabalho. James iniciou terapia para lidar com essa mania de seguir os outros, assumindo responsabilidade pelas próprias escolhas. Robert me reconheceu num evento beneficente da área médica e me apresentou aos colegas como sua irmã de sucesso, sem ressalvas. Isso foi difícil para ele, mas ele conseguiu. Não éramos próximos, talvez nunca seremos, mas só esse reconhecimento público já era um avanço. Carol estava fazendo terapia intensiva, enfrentando a inveja e o ressentimento que sempre envenenaram o jeito dela ver o mundo. Trocávamos só mensagens rápidas sobre os cuidados do papai, nada além disso. O Paul era o ponto de equilíbrio da vida dela, e sem ele, ela foi obrigada a encarar verdades difíceis. Nossa família estava longe de ser perfeita. Provavelmente nunca teremos festas de fim de ano tranquilas, nem laços entre irmãos sem peso, mas encontramos pelo menos a honestidade entre nós. A verdade que eu trouxe à tona acabou destruindo as ilusões confortáveis deles, e forçou um amadurecimento que já devia ter vindo a tempo. Meu negócio continuou firme, junto com o trabalho no refeitório. Os clientes viam meu compromisso com os dois trabalhos como sinal de caráter, não como limitação. Ter experiência em escola fundamental acabou sendo um ponto a meu favor. Quem aparece todo dia para cuidar de criança é alguém em quem dá para confiar até para tocar um restaurante. A verdadeira conquista foi a recuperação do meu pai. Com fisioterapia e cuidados constantes, ele voltou a andar e a falar. O olhar assustado dos primeiros dias depois do AVC já tinha ficado para trás. Em casa, ele estava cercado por uma família que finalmente aprendeu a enxergar uns aos outros de verdade. O respeito que sempre cobrei não era só pelas minhas escolhas profissionais, mas por quem nós somos de fato, não por aquilo que os outros acham que somos. Meus irmãos aprenderam isso do jeito mais difícil, expostos, mas aprenderam de verdade. Aquela funcionária do refeitório que eles desprezavam estava, sem que eles percebessem, salvando restaurantes e construindo algo muito maior do que eles podiam imaginar. Às vezes, à noite, revisando contratos enquanto meu pai assistia TV do meu lado, eu pensava em tudo que me trouxe até aqui. Acordar de madrugada para trabalhar, equilibrar duas carreiras, aguentar calada as piadas da família sobre minhas escolhas. Cada passo me levou até esse momento. Conquistar sucesso do meu jeito, ter uma família que finalmente me enxerga e saber que respeito a gente conquista com atitude, não com suposição. A verdade não trouxe um final de conto de fadas. Na verdade, fez a gente encarar tudo de frente. Nos quebrou antes de permitir que a gente construísse algo mais honesto. As tentativas dos meus irmãos de me prejudicar só serviram para mostrar a vida que eu tinha construído e quem realmente importava. No final das contas, isso valeu muito mais do que qualquer aprovação deles.